Voltei. Fala um pouquinho agora, né, de alguns outros elementos, como por exemplo a economia colonial. Quando os europeus chegaram, como que era essa economia? Basicamente é isso que eu já falei na parte anterior, né? Colocar os indígenas, né, a população tradicional, para trabalhar em minas, né, focada numa exploração mineral, atrás de prata. Inclusive, gente, um ponto que é fundamental de ser colocado, que eu esqueci de falar na parte anterior, que é o seguinte: metade da prata de todo o planeta, nesse momento, vinha da Bolívia. Por que isso é importante? Isso é importante porque os metais, os minerais necessários para que alguns séculos depois, lá no século XVIII, metade do século XVIII, 1750, a Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, pudesse ocorrer, todos esses metais necessários vieram das Américas. Também da África, da Ásia, mas o processo de colonização nesses outros continentes vai começar a ocorrer com muita força lá para o século XVIII, XIX. Antes disso, as Américas já estavam sendo exploradas de maneiras absurdas. Então, os metais necessários para que a Europa desenvolvesse a revolução industrial partiram da América, partiram daqui. Está falando de Bolívia, óbvio, mas não tem como colocar o Brasil de fora desse cenário. Todos os países americanos foram explorados ao máximo para atender às necessidades dos europeus, dos de fora, tá? E eu repito, metade da prata que circulava no mundo nesse período de colonização da Bolívia vinha dela. Ou seja, se a indústria aconteceu, se a revolução industrial aconteceu, isso se deu a partir da acumulação de metais oriundos de América. A partir de muita morte, a partir de muita exploração, a partir de muita coisa ruim. Sem o descobrimento das Américas, descobrimento entre muitas aspas, tá? Porque não foi descobrimento. Foi uma invasão. O que aconteceu nas Américas foi um processo de invasão e de morte, de genocídio dos povos tradicionais. Tá bom? Se a indústria existe hoje, foi por conta de todo esse processo que a gente conversa, né, desde 1500. Tá? Vamos voltar para a Bolívia. Então era uma economia pautada sobre a mineração, a economia colonial. E não à toa, hoje em dia, a economia boliviana gira em torno do extrativismo mineral. Nada é à toa. Tem um processo histórico que leva a essa formação. Tá? Fala um pouquinho da independência, bem rápido, vou só citar. A independência acontece em 1825. Simão Bolívar, né, e Antônio José de Sucre foram as lideranças desse movimento de independência da Bolívia. E Simão Bolívar, ele é visto como um símbolo, né, fundamental para toda a América Latina. Aqui no Brasil a gente esquece que a gente é latino. A gente não é norte-americano, a gente não é europeu. Fora do Brasil a gente nem é branco. As pessoas que se acham brancas no Brasil não são brancas fora do Brasil, são latinas. Só que o brasileiro não percebe isso. Simão Bolívar é um símbolo para toda a América Latina. Tanto que existe aquele termo bolivarianismo, né, que é utilizado tanto pela direita quanto pela esquerda. Não vou entrar em detalhes sobre esse movimento agora, porque senão ela vai ficar mega gigante. Tá? Mas só vocês terem em mente que Simão Bolívar é um símbolo de libertação na América como um todo, tá? Na América Latina principalmente. Na América do Norte nem tanto. Tá bom? A população da Bolívia. 2/3 de toda a população boliviana é composta por ameríndios. 32% de aimarás e 37% de quichuis.
E eu não vou cobrar nome de população tradicional para vocês, né? Que tribo é essa? Não faz sentido eu fazer isso. Mas eu acho fundamental citar esses nomes para vocês terem em mente que são pessoas. E essas tribos, né, existem até hoje, tanto que compõem 2/3 da população. E estão na Bolívia desde o processo de colonização, sofreram diretamente com as violações feitas pelos espanhóis e resistem até hoje bravamente. Tá? São pessoas fundamentais de serem citadas. O restante da população é composta de 13% euro-ameríndios, ou seja, a miscigenação entre europeus e indígenas, 10% são descendentes de europeus e 8% são outras minorias presentes ali na Bolívia. Perdão, gente. Caraca, a semana tá tensa, mas vamos embora. Vamos falar um pouquinho do aumento da participação política indígena na Bolívia. Por quê? Eu não sei se vocês já perceberam, mas Evo Morales, né, que era o atual presidente até ser deposto por um golpe de Estado em 2019, ele era um indígena. Em 500 anos da história da Bolívia, ele foi o primeiro presidente indígena que só chegou no poder a partir dos anos 2000 ali por uma grande movimentação feita justamente por esses indígenas. Então não tem como não falar dessa participação fundamental. Tá bom? Vamos lá. Os indígenas não podiam votar até 1952. Gente, 1952 foi ontem. 1952 as pessoas não podiam votar só por serem indígenas na Bolívia. E aí, por conta disso, começam a ter um poder político cada vez mais ativo. Porque não era só a negação à possibilidade de votar. Era a negação de direitos. Era a negação de se perceber parte de uma sociedade. Tanto que algumas das reivindicações dos indígenas há muitos anos na Bolívia é justamente maior reconhecimento dessas comunidades por parte do Estado boliviano. Então, essa questão de buscarem o voto, né, é um ponto fundamental que trouxe junto diversas outras questões que começaram a ser debatidas e sanadas por conta da movimentação popular. Os indígenas não tiveram a possibilidade de votar porque alguém achou bonitinho, vamos ouvir. Não, foi fruto de muita luta, tá? Então, só para vocês terem isso em mente. Tá, beleza. A partir desse momento a gente teve um aumento da participação indígena, né, e da nacionalização dos recursos minerais. Na verdade não é isso não, perdão. As pautas que esses indígenas colocavam eram essas. Primeiro, aumento da participação indígena, que eu já falei com vocês, na política nacional boliviana, e a nacionalização dos recursos minerais. Por quê que... Desculpa, gente. Por que essa nacionalização era tão importante para eles? É que eu comecei a aula conversando com vocês. Desde o início da colonização, a Bolívia sempre foi tida enquanto um polo, né, de extrativismo. Ela era vista como uma região a ser explorada pelos europeus, focados justamente no extrativismo, retirar ao máximo possível de minerais, né, ali presentes no território boliviano. E conforme os séculos foram passando, né, houve uma luta cada vez maior por parte do povo, dos indígenas principalmente, pela nacionalização da exploração desses recursos. Por quê? Porque basicamente empresas europeias, norte-americanas, iam para o território boliviano e exploravam esses recursos minerais ali. Então os indígenas, eles não só olharam e falaram, nossa, queremos maior participação.
Eles falaram: queremos maior participação política, queremos respeito pelos nossos direitos, queremos a nacionalização dos recursos minerais, porque é a principal fonte de renda do nosso país, e não faz sentido nenhum que a principal fonte de renda do nosso país seja explorada pela empresa de outros lugares do planeta, como por norte-americanos e por europeus. Então queremos a nacionalização desses recursos, além de outras questões. E aí não tem como não comentar sobre dois movimentos, né? Dois cenários que se desenvolveram na política boliviana durante esse período, que foi o conflito pela água, e o conflito pelo gás. Professor, como assim? Seguinte, a Bolívia privatizou a água do país. Ali no finalzinho da década de 90, início do século XXI, a água boliviana era privatizada. E essa empresa, que era norte-americana, ela começou a adotar políticas, né, posturas que eram minimamente antipopulares. Como assim, professor? Começou a demitir pessoas que trabalhavam nesse setor antes da privatização, começou a baixar salários, começou a aumentar as tarifas, ou seja, o preço da água ficava cada vez maior na Bolívia. E não foi só isso. Por conta dessa água tão cara, as pessoas começaram a canalizar a água da chuva nas suas casas. Ou seja, chovia, peraí que eu vou pegar aqui essa água da chuva e vou usar para lavar roupa, para fazer comida, para beber, para não morrer de sede. E essa empresa, a partir do seu poder político e econômico, começou a fazer lobby com o governo boliviano para proibir que as pessoas continuassem retendo a água da chuva nas suas casas. E essa empresa conseguiu, tá? Ela conseguiu que o governo boliviano da época impedisse que as pessoas canalizassem, né? Conseguissem essa água da chuva. Gente, é água da chuva, é água que cai do céu. Estavam impedindo as pessoas de usar a água que cai do céu. Obviamente que houve uma resposta desses indígenas, desses grupos. Eu falo muito dos indígenas por quê? Porque são a maior parte da população e a maior parte da população que vive num estado de pobreza. Então foram eles que principalmente se revoltaram contra tudo isso. E aí, durante muito tempo, foram para a rua e conseguiram. Não só conseguiram, como derrubaram o governo e expulsaram essa empresa da Bolívia. Isso foi no ano 2000. Já no ano de 2003, começa um outro conflito, que é o conflito pelo gás. Professor, como assim pelo gás? Porque era muito comum na Bolívia, em pleno século XXI, e que não é diferente no Brasil, tá? De 2020, não é diferente. No Brasil, hoje em dia, tem muita gente que ainda usa forno a lenha, principalmente depois do aumento dos preços dos combustíveis feitos nos últimos anos. As pessoas não têm mais como comprar um galão de gás, que está mais de R$80. Então as pessoas estão voltando no Brasil a usar forno a lenha. E na Bolívia isso já acontecia há muito tempo. O povo viu isso acontecendo. A Bolívia, enquanto uma grande exportadora, inclusive, de gás natural, o povo olhou e falou: não faz sentido. Eu vivo num país que exporta gás e eu não consigo comprar o gás. Não, está errado. Foram para a rua, batalharam e ganharam mais uma vez o conflito pelo acesso aos recursos minerais, né? O acesso à energia elétrica, ao gás. E aí a gente volta para aquela questão da nacionalização dos recursos minerais, que é uma pauta desde essa época, na Bolívia, tá bom? E aí, durante todo esse cenário, a gente cai aonde? Na eleição de Evo Morales em 2005. A gente está numa Bolívia que já passou pelo conflito pela água, já passou pelo conflito pelo gás. Os indígenas estão absolutamente organizados politicamente. E Evo Morales, que era um sindicalista cocaleiro. Professor, como assim cocaleiro? A folha de coca na Bolívia, ela há milênios é vista como um símbolo religioso.
tá? É extremamente importante na cultura boliviana. Só que acontece, o europeu, depois que chegou na Bolívia, ele conseguiu isolar uma propriedade química dessa folha de coca e transformar em cocaína. Então, quem cria a cocaína é o europeu durante o processo de colonização na Bolívia. Porque há milênios, antes do europeu pensar em chegar na Bolívia, as comunidades tradicionais, incas principalmente, né, porque o território ali era propriedade do Império Inca, né, mascavam essa folha de coca, enfim, até por conta das altitudes presentes ali. Então, é bom falar isso só para lembrar também que a folha de coca é um elemento cultural da Bolívia. Só se transformou em droga depois pelas mãos do europeu, tá? Então, Evo Morales ele era um sindicalista cocaleiro que era um indígena e que ele centralizava todos esses apelos populares por participação indígena, maior acesso a direitos básicos, tá? Não são direitos a mais, são direitos básicos para os indígenas e nacionalização dos recursos minerais. Ele centraliza todas essas pautas, né? E aí, em 2005, ele é eleito, né, como presidente, como o primeiro presidente indígena da Bolívia, tá? Vamos ver como é que foi a economia, né? Como que é a economia da Bolívia. Primeira coisa, né, é dar o destaque novamente aos recursos minerais, que é um elemento que está presente nesse país há muito tempo. É a maior fonte de renda da Bolívia. E aí um ponto fundamental, que aí eu vou voltar nisso de novo, porque é muito importante para vocês terem isso em mente. Ali na Bolívia nós temos as maiores jazidas de lítio do planeta. E lítio, novamente, é fundamental para o desenvolvimento, né, de baterias de celulares. O celular de vocês, talvez vocês estejam me assistindo agora, a bateria dele é feita de lítio. A bateria dos seus computadores também é feita de lítio, né? A bateria de carros elétricos, que não são tão comuns aqui no Brasil, também são feitas de lítio, né? Então, não preciso nem dizer que que lítio é fundamental para o mundo, né? Fundamental para as tecnologias que estão sendo implementadas no mundo, o que acaba colocando ela como uma região de grande centralidade geopolítica, tá bem? Vamos lá. Participação estatal. Vamos ver como é que o Estado lidou com tudo isso. Basicamente, ele nacionaliza, né? E ele começa a promover a exploração do gás natural, de refinarias de petróleo, fundição de estanho, enfim. Todo esse processo de exploração desses espaços, né, passa para a mão do controle estatal a partir do governo de Evo Morales. Lembra que eu falei para vocês que os indígenas falavam que não fazia o menor sentido eles estarem passando necessidade com relação a gás, né, a energia, no país que exporta esse recurso para o mundo inteiro? Então, uma das primeiras coisas que Evo faz quando entra no poder é nacionalizar tudo isso. Não, peraí. Gás natural? Agora vai ser do Estado. Refinaria de petróleo? Estado. Fundição de estanho? Estado. Os principais setores de exploração mineral passam para a mão do Estado boliviano, tá? Que era uma reivindicação da população mais pobre há muito tempo. A gente começa a entrar num cenário agora de instabilidade política. A gente já vai encaminhando para o final da nossa aula. Que basicamente é o seguinte: nos últimos anos, né, principalmente de 2010 para cá, teve uma redução dos preços dos minerais. E isso gerou impactos negativos na economia boliviana. Por quê? Porque eu já falei para vocês, né, a centralidade que esses minérios possuem na Bolívia. Né? E aí é aquela coisa, né, gente? Quando a economia vai bem, todo mundo está feliz, sorridente, ou pelo menos grande parte da sociedade, né, tá feliz, enfim, tranquilo. Agora, quando a economia começa a ir mal e as suas consequências começam a aparecer, que são características do sistema capitalista, as pessoas começam a não ficar tão felizes assim e começam a se radicalizar,
né? Então, a queda dos preços, né, dos minerais no mercado externo foi algo muito significativo dentro da política interna boliviana. Por quê? Porque ela nacionalizou tudo que ela nacionalizou, que era focada basicamente no setor de exploração mineral, só que ela pegava esses capitais de lucro, né, e reinvestia em programas sociais. A Bolívia tirou milhões de pessoas da fome, diminuiu em muito a mortalidade infantil, aumentou excessivamente, né, o acesso das pessoas a uma boa educação, a boa saúde, né, criou vários programas sociais semelhantes ao Bolsa Família, só que entregava muito mais dinheiro para as populações pobres. Né? Então ela desenvolveu nos últimos anos, durante o governo de Evo Morales, um processo de ascensão social muito reconhecido mundo afora. E as empresas que ela desenvolveu durante esse período, as indústrias que ela construiu, né, basicamente eram focadas no setor de exploração mineral, petróleo, lítio, manganês e por aí vai, estanho, tá? E aí, quando esse setor, que há centenas de anos é fundamental para a Bolívia, começa a ter seus preços caindo, isso impacta como um soco na Bolívia, tá bom? Vou voltar na parte 3 para a gente concluir nossa aula.